E aí, como é que você está se sentindo hoje? Eu sou o professor Xavier e confesso que eu estou meio nervoso. Eu acabei de me desentender aqui nos bastidores com a Rafa, que está aqui do lado. Eu bem que tentei, mas não estava dando para concordar muito. Enfim, rolou aqui o que chamamos de conflito. Quem nunca viveu uma situação assim, né? Poxa, aliás, eu acho uma boa ideia a gente conversar sobre isso. Que tal? Então se ajeita na cadeira aí e vem comigo. Achei que tudo tivesse. Eu achei que os humanos fossem bem mais evoluídos. Espera aí, por acaso vamos pro seu planeta explodir coisas? Trata os seus campeões Você com não tanta é meu desconfiança. campeão. Vocês são tão ingênuos assim? A SHIELD monitora ameaças em potencial. Deu pra ver que até os super-heróis passam por situações conflituosas, né? Mas o que é conflito, afinal? Para explicar isso, primeiro precisamos nos lembrar de duas coisas. Primeira, vivemos em sociedade. Segunda, cada um de nós tem pensamentos próprios e nem sempre concordamos uns com os outros. Parece meio óbvio, não é mesmo? E é, mas com frequência nos esquecemos disso. Aí, no meio de uma conversa, quando temos que tomar alguma decisão, começamos a defender o nosso ponto de vista sem levarmos o ponto de vista do outro em consideração e acabamos discutindo. Isso é conflito. A palavra conflito está ligada a discordância, divergência, controvérsia ou antagonismo, ou seja, pontos de vistas opostos. As pessoas nunca têm objetivos e interesses idênticos. As diferenças de objetivos e interesses produzem o conflito. Ficou complicado? Então vamos para um exemplo que vocês devem conhecer bastante. Imagine que você está fazendo um trabalho em grupo, uma maquete para as aulas de ciência. Aí, você mais dois amigos do seu grupo querem fazer a maquete em um suporte de madeira, enquanto a outra metade do grupo quer fazer sobre isopor. Vocês começam a conversar sobre as discordâncias e até poderiam chegar a um acordo, mas então um dos integrantes do grupo conta que já usou o dinheiro que vocês juntaram e comprou uma placa de isopor. Pronto, conflito armado. Seu colega passou por cima do diálogo e do acordo entre vocês e tentou alcançar os próprios objetivos, interferindo na sua escolha e dos outros colegas do grupo. Que outras situações de conflito vocês conhecem? Com certeza já vivenciaram algum conflito, né? O problema dos conflitos é que, além de serem resultado das nossas discordâncias, em geral eles nos afetam muito e despertam em nós reações emocionais. E qual a emoção mais comum em um conflito? Muitas vezes é a raiva. As pessoas, em geral, não gostam de ser contrariadas sem ao menos poder argumentar e debater, não é mesmo? E quando a raiva aparece, ela pode motivar nossas ações de um jeito que pode piorar ainda mais o conflito. E aí, o conflito pode chegar à violência. E a violência, seja ela física ou verbal, é prejudicial às nossas relações interpessoais, ou seja, às nossas relações sociais com outras pessoas. A violência pode fazer com que nos afastemos de pessoas que gostamos, que magoemos as outras pessoas ou que elas nos magoem, além do desrespeito pelo outro que está presente em toda a expressão da violência. Mas a violência só aparece como resultado de conflitos depois de algumas etapas. E o melhor jeito de evitá-la é conhecendo essas etapas. Como funciona um conflito que chega à violência? Primeiro passo: quebra de alguma regra de convivência entre as duas pessoas. Por exemplo, você e um colega estão brincando, mas aí você começa a fazer algo que ele já disse que não gosta. Segundo passo: estabelece-se mais uma vez os limites para a convivência. Aí o colega te fala mais uma vez que não gosta desse tipo de brincadeira. Terceiro passo: há uma interpretação errada do pedido.
Você não entende muito bem ou não vê problema e continua com a ação. Quarto passo, pode haver uma frustração ou decepção da pessoa, já que o outro não entendeu o pedido. Seu colega reage por meio de suas expressões faciais e corporais, fica emburrado, expressando a frustração ou decepção com as suas atitudes. Quinto passo, pode haver um rompimento da relação, caso as partes não entrem em acordo. A irritação do seu colega chega ao limite e tenta te fazer parar com um ato de violência verbal ou física. Ele te xinga e te dá um pontapé, por exemplo. Imagino que ninguém quer chegar nesse ponto, é ou não é? Se a agressão começa, dificilmente conseguimos controlar nossas emoções e podemos nos ferir e ferir aos outros, tanto física quanto emocionalmente. E como lidar com esses conflitos? Como evitar que eles cheguem nessa situação limite? Bom, o primeiro passo é a gente ser capaz de lidar com os conflitos como uma oportunidade de crescimento e amadurecimento. É da nossa natureza humana discordarmos e tentarmos entender nossas ideias. O problema é que fazemos isso sem considerar os outros e sem respeitá-los. Ouvir e ser ouvido amplia a nossa capacidade de escuta. Tentar entender o ponto de vista do outro e respeitá-lo pode parecer difícil, mas não tem segredo. O diálogo é a melhor forma de entendimento. E a escuta verdadeira, ativa, faz com que percebamos os outros e nos permite entender a hora que devemos parar. E quando os outros é que não param? Bom, aí é a nossa vez de tentarmos dizer claramente como estamos nos sentindo diante das discordâncias e desentendimentos. Se você se expressa, fala como está se sentindo diante da atitude de uma outra pessoa, você a convoca para perceber que está te afetando e que isso pode te ferir de algum modo. Pode ser que a pessoa não entenda, então, nesse caso, a melhor saída é se afastar, controlar a sua raiva e exercitar uma ideia que vocês já devem ter ouvido por aí. Vai esfriar a cabeça. É isso. Mesmo que estejamos muito convictos de que estamos certos em uma discussão, não vale a pena chegarmos a uma situação de violência. Por isso, se a outra pessoa não recua e alivia, você deve se afastar para evitar uma situação ainda pior. Afinal, você também não quer se ferir, não é? Agora, além dessas sugestões para lidarmos com os conflitos, podemos estabelecer algumas regras de convivência ou regras de relacionamento. Se você pensar num jogo de futebol, por exemplo, todos os jogadores sabem quais são as regras e jogam de acordo com elas. Isso minimiza as discussões e, caso alguém descumpra as regras do jogo, ele terá cometido uma falta. É claro, no jogo vai haver um juiz que vai mediar as situações em que não houver um acordo. Mas se pensarmos em um jogo de tabuleiro ou videogame, por exemplo, nesses casos não há juízes necessariamente. E mesmo assim, todos jogam de acordo com alguns combinados. Vocês já devem ter ouvido alguém mais velho falar: o combinado não sai caro. É disso que se trata se em um grupo ou em uma relação você combina com as outras pessoas quais as regras de convivência vocês estarão mais seguros para lidar com os possíveis conflitos. Antes de terminar, eu queria propor para vocês um exercício. Vamos lá? Na verdade, é uma sugestão que você terá que realizar depois de convidar alguns colegas ou familiares. Quanto mais gente, melhor, mas com 3 pessoas já é possível brincar. É bem simples. Formem uma pequena roda e, um após o outro, coloquem a mão ao centro, uma em cima da outra. Primeiro com uma mão, depois com a outra. Então segure as mãos dos outros de modo a formarem pares. Vocês terão formado um emaranhado de mãos. O desafio vem agora.
Sem soltarem as mãos uns dos outros, vocês devem encontrar uma maneira de formar uma roda de mãos dadas. A única regra é: não vale soltar as mãos. É super divertido e, ao longo da brincadeira, vocês vão perceber que há várias maneiras de solucionar esse problema e cada um dos participantes vai querer propor um jeito. No entanto, a única forma de desembaraçar esse nó é trabalhando junto, em equipe, escutando uns aos outros. É isso aí, espero que você tenha gostado. A gente se vê e até a próxima!